Vamos dar um segundo exemplo aqui, que é clássico, que é a sequência de Fibonacci. Fibonacci foi um matemático que estudou com os árabes, ele viajava muito, né? Ele era filho de um comerciante, então ele viajou bastante, estudou, aprendeu bastante, e ele estava querendo resolver o problema da procriação de coelhos, para vocês terem uma ideia. Problema da procriação de coelhos. E aí, nesse estudo que ele fez, ele calculou como é que, dado uma situação inicial, como é que os coelhos procriariam, né? E ele chegou numa sequência que era assim, ó. 1, 2, 3, 5. Qual é a propriedade dessa sequência aqui, pessoal? Vocês conseguem perceber uma propriedade? A propriedade aqui é que cada número ele é formado pela soma dos dois anteriores. Ou seja, pessoal, basicamente, isso aqui descreve a procriação dos coelhos. Por quê? Porque a situação, a quantidade de coelhos depende basicamente da quantidade anterior de coelhos. Essa é uma lógica de crescimento biológico que está embutida aqui. Eu cresço conforme a quantidade que eu tenho anterior, tá? Basicamente, então, se você pegar qualquer número aqui, por exemplo, o 13. 13 é formado pela soma do 8 com o 5. Isso só não vale, né, para os dois primeiros aqui, ó. Tá certo? Então, um problema que a gente pode fazer usando recursividade, fica muito simples expressar usando recursividade, é descobrir um elemento qualquer dessa sequência, tá? Então, como é que nós poderíamos expressar isso aí? Qual que seria a base desse problema? A base desse problema poderia ser descrita assim. Veja, n igual a 1 ou n igual a 2, ou seja, se eu estou me referindo ao enésimo, ao primeiro ou ao segundo número da sequência, o que eu posso dizer? É que esse número é 1. Como que eu poderia dizer aqui o caso geral? Para qualquer valor maior que 2, o que eu poderia dizer? Eu poderia dizer que é o elemento anterior da sequência de Fibonacci adicionado ao elemento anterior do anterior da sequência de Fibonacci. E isso é uma expressão recursiva. Por quê? Porque, veja, aqui, essa lógica toda é para calcular o enésimo elemento da sequência de Fibonacci. Para calcular o enésimo elemento, eu estou usando o anterior e o anterior do anterior. Vamos ver como é que nós poderíamos implementar isso? Fica muito simples. Veja aqui, ó. Vamos chamar de Fib. Fib de Fibonacci, tá? Só por uma questão de simplicidade. Então, se o n é 1 ou o n é 2, a resposta é 1, simplesmente 1. Caso contrário, como é que eu vou calcular? Caso contrário, a resposta será Fib de n menos 1 mais o Fib de n menos 2. Ok? Para nós testarmos aqui, ó, vamos imprimir. Vamos ver um aqui que a gente já sabe. Ó. Veja aqui.
esse aqui é o primeiro de índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos mandar imprimir o de índice 8. Terá de aparecer 21. Ok? Então vamos mandar aparecer o elemento FIB índice 8 vale tanto. E aqui eu faço uma chamada recursiva, a chamada recursiva de FIB parâmetro 8. Tá? A resposta terá de ser 21. Vamos ver. E não é que funciona mesmo? Realmente funciona. Tem uma característica interessante aqui dessa sequência de Fibonacci. Inclusive, essa sequência de Fibonacci foi usada até lá pelo Dan Brown, lá no Código da Vinci. Quem lembra do filme ou do livro, né? Quando um professor morre lá no museu, o seu cadáver é encontrado próximo aí de números espalhados pelo chão. E esses números eram números da sequência de Fibonacci. Então ficou como sendo uma pista para aquele personagem do Tom Hanks, né? Que era o investigador, quem ia realmente desvendar o mistério, né? Para ele juntar com outras pistas, né? Uma coisa interessante da sequência de Fibonacci, vamos aqui escrever aqui os números que nós nos lembramos aqui, ó. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, assim por diante, né? Se eu pegar dois números quaisquer dessa sequência, dividir o maior pelo menor, né? Eu consigo aproximadamente o que se chama de razão de ouro. Tá? Que é aproximadamente 1,61. E é uma proporção que tem muito a ver com a estética. Se nós observarmos no corpo humano, existem muitas razões entre medidas do corpo humano que seguem essa razão de ouro. Ou seja, é uma razão associada com beleza. Se vocês pegarem alguns trabalhos antigos dos gregos, os prédios, os templos que os gregos faziam, eles usavam muito essa proporção na arquitetura, né? Aquele famoso templo de Ártemis, né, em Atenas, se você pegar a medida da altura do templo e da largura do templo, né, ou seja, a vista frontal dele, a proporção entre essas medidas segue a razão de ouro. E aí nós vamos, é interessante notar que se eu pegar quaisquer dois, dá exatamente ou dá aproximadamente esse mesmo valor. Inclusive podemos aproveitar que nós já temos o código pronto ali e vamos ver se isso que eu acabei de falar é verdade. Vamos imprimir duas vezes, usando, né, dois cálculos diferentes, imprimir o valor da razão de ouro. Ok? Uma experiência interessante, né? Ó, a razão de ouro vale... Ora, aqui é um número real, não é isso? É um número real. Então, aqui a gente tem que dividir, na verdade, dois números, não é isso? Então, eu vou dividir o FIB 8, por exemplo, pelo FIB 7. A única preocupação que eu tenho que ter aqui é o seguinte. Como o FIB 8 e FIB 7 são inteiros, se eu deixar desse jeito aqui, eu vou conseguir a divisão inteira.
E aí, qual é o problema disso? Vai ser 1. Vai ser 1 e pronto. Eu nunca vou ver o 1.6 alguma coisa, né? Então eu tenho que forçar que um deles se torne real. Eu faço isso através do casting. É esse parênteses com tipo. Aqui eu estou fazendo eu estou forçando essa conta virar real. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui. E vou agora fazer aquilo que eu falei para vocês. Eu vou dividir agora outros dois números. Por exemplo, aqui eu vou pegar um 23 aqui, ó. 23 dividido pelo 22. Tá? Então, bem mais lá para frente da sequência de Fibonacci, ok? Vamos ver como é que isso roda. Olha que maravilha! Realmente, isso é verdade. E isso, pessoal, tem a ver com aquela propriedade que a sequência de Fibonacci, ela tem implicitamente nela o crescimento biológico, a taxa de crescimento biológico. Por isso que, quando eu divido dois quaisquer, eu sempre encontro a mesma razão. E é interessante que, como isso é uma medida que tem a ver com a biologia, é como se eu capturasse, em parte, alguma coisa que tem a ver com o gosto humano pela beleza ou coisa do tipo. Só explicando, então, melhor aqui como é que esse código do Fibonacci opera. Então, vamos supor que eu quero calcular o quinto termo da sequência. Ok? Basicamente, o que ele faz? O algoritmo faz assim. Bom, ele sabe que o Fib5 depende do Fib3 e do Fib4. E aí depois ele simplesmente soma os dois. Não é isso? Então vamos imaginar isso aqui. Só que aí quando chega para calcular o Fib3, ele não sabe ainda quanto que é 3. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma nova chamada recursiva e vai somar quem? O Fib1 e o Fib2. Ora, aqui para calcular o Fib4, ele vai somar o Fib2 com o Fib3. Ok? Ora, Fib1 eu já sei quanto é que dá. É a base, né? Vale 1. Aqui o 2 eu sei quanto é que dá. É a base, dá 1. Esse aqui eu sei quanto é que dá. Dá 1. Esse aqui ainda não sei. Eu vou ter que fazer uma nova chamada recursiva. E isso aqui depende de quem? Do Fib1 mais o Fib2. Esse aqui eu sei que dá 1. Esse aqui eu sei que dá 1. Assim, pessoal, isso aqui, esse 1 mais esse 1 dá 2. Esse 1 com esse 2 dá quanto? Aqui dá 3. Esse 1 com esse 1 aqui dá 2. E esse 2 com esse 2 dá 5. Quer dizer, o quinto elemento da sequência Fibonacci é 5. Tá? É uma coincidência, claro, né? O quinto é o 5. Vamos lembrar, né? Os números são 1, 1, 2, 3, 5. Ok? Entenderam mais ou menos a sequência que eu faço para fazer esse cálculo? É uma sequência. Aliás, isso aqui, pessoal, mostra o porquê que esse algoritmo é um pouco lento. Tá? Se eu mandar calcular, por exemplo, Fibonacci de 50, você vai aguardar alguns minutos para o seu computador te dar a resposta. Porque, na verdade, ele é lento porque ele recalcula
os mesmos subproblemas um monte de vezes. Ou seja, repare aqui quantas vezes o FIB3 foi calculado. Aqui, ó, 2 vezes. Isso é porque é o FIB5. Se fosse o FIB50, o FIB3 ia ser calculada, sei lá, centenas de vezes. Ok? E eu não precisaria fazer isso a princípio.